Somente um padre é quem poderia dar-me a explicação do que estaria acontecendo. Porém, eu tive a infelicidade de nesse dia não falar com ele, porque ele fez uma viagem. Mas em dias posteriores, eu então conversei. Depois das 6 horas da manhã, quando eu resolvi ir falar com o padre, que não consegui falar com ele, porém eu deixei um recado com a secretária da paróquia. Ela perguntou meu nome, quem eu era, e eu disse que era um pastor, que estava de passagem ali, de viagem a São Luís do Maranhão. E ela anotou tudo. Isso era dia 16 de dezembro de 98. Dia 17, às 10 horas da manhã, 2 pastores chegaram na residência do meu sogro para conduzirem-me até São Luís do Maranhão. Às 4 horas da tarde, nós estávamos na cidade de Paruá, já no estado do Maranhão. E combinamos, éramos 3 pastores, de visitar o pastor daquela cidade. Vamos tomar um café para a gente seguir viagem. Logo que chegamos, o pastor, quando viu-me, disse: Pastor Sidney, Deus mandou o senhor aqui agora, porque nós estamos iniciando um trabalho hoje, e o pastor que viria fazer a pregação terminou de ligar dizendo que não pode vir. E foi Deus quem me mandou aqui. Eu disse: não, pastor, não tem como ficar. Nós estamos de viagem, precisamos chegar rápido a São Luís, porque amanhã e depois eu tenho pregação para fazer lá. Ele disse: não, senhor. O senhor pode sair daqui cedo, até umas 10 horas da manhã, e cedo vai chegar em São Luís. Não é preciso. O senhor vai pregar aqui. Combinamos e ficamos na cidade do Paruá. Nessa noite fiz a pregação, e foi a última vez que eu tirei católicos do catolicismo para o protestantismo. No apelo que é feito para se aceitar Jesus, nessa noite veio 37 pessoas. Na manhã, já do dia 18, às 7 horas da manhã, nós estávamos em torno da mesa para tomar café, quando alguém bateu na porta. O pastor foi atender. Era um rapaz, com o seguinte recado: pastor, é para o senhor ir agora ali na casa do titio, que teve um problema sério lá. O pastor disse assim: eu não posso ir. Não posso porque eu tenho visitas e eu não irei deixar. Mas ele falou assim, parece com uma frieza tão grande. E quando ele falou aquilo, parece que algo queimou dentro de mim. E eu lembrei-me do que Jesus disse, que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma que está dispersa, desgarrada, ferida, doente. Ele coloca em seus ombros e traz alegre para o redil, para alegrar-se com as demais. Diante daquilo eu disse assim: pastor, se o senhor permitir, eu irei com o rapaz. E disse ao senhor que sabe, contanto que o senhor esteja aqui antes de 10 horas para a viagem. Eu disse: tudo bem. Peguei a minha Bíblia, e acompanhei aquele rapaz. Quando chegamos em frente à casa de seu tio, ele bateu na porta, o senhor veio, ele disse: olha, tio, o pastor que veio foi esse, o outro não pôde vir. Eu entrei na casa e o rapaz foi para a casa dele, umas 4 ou 5 casas após aquela. Ele pegou um tamborete, como é dito lá naquela região do Pará, Maranhão, é um banquinho, colocou no meio da sala e disse: aguarde um pouquinho. E ele foi lá dentro. Quando ele voltou, foi com a esposa. Sua esposa estava com o corpo cheio de hematomas. Inclusive o olho dela estava assim quase que para pular, para sair. Ele disse assim: pastor, eu mandei chamar o pastor aqui para fazer uma oração de separação. O que o senhor está vendo aí foi muita pancada que eu dei nela. Nós já havíamos discutido muito, mas nunca tinha ocorrido isso. Mas hoje, diante do que aconteceu, eu tenho a plena consciência que se nós continuarmos juntos, eu irei matá-lo. E para que isso não aconteça, eu quero que o senhor dê aqui uma bênção de separação, que é para ela ir abençoada para um lado e eu vou abençoado para o outro. Como pastor, eu fiz muitos casamentos,
E sempre o que eu pregava nos sermões, como acontece hoje na Igreja Católica também, era que o que Deus uniu, não separe o homem. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois de uma só carne. E eu comecei a pregar isso para eles. Comecei a falar sobre o perdão, sobre o amor, sobre a misericórdia, a tolerância. Mas no meio das minhas palavras, aquele homem interrompeu-me e disse: pastor, pare de falar. Nós já decidimos que vamos nos separar, só queremos a sua bênção, a oração. Eu peguei a mão dele de um lado e a dela de outro, e comecei a fazer uma oração. Em meio àquela oração, eu senti que alguma coisa tinha caído sobre as minhas mãos. Ao abrir os olhos, eles estavam chorando, eram lágrimas. E eu prossegui a oração. No final daquela oração, eles abraçaram-se chorando. E disseram que não iriam mais separar. Que eu tinha sido um anjo de Deus, enviado àquela casa, para uni-los novamente. Aquele conflito, aquela briga, aquela situação horrível, tinha servido de alicerce para uma nova construção matrimonial. Aquele foi um momento muito forte, de grande emoção. As lágrimas caíram dos nossos olhos. Nós vimos ali a manifestação da presença de Deus. Porém, assim que terminou aquela oração, aquele homem começou a olhar atônito nos quatro cantos da sala. Ele olhou no corredor para os fundos de sua casa. Ele foi até a janela, olhou para o lado direito, para o lado esquerdo, olhou para frente. E quando eu vi aquela ociosidade que ele estava, eu fiquei comigo dizendo: será que esse homem está vendo algum demônio, algum espírito mau, que quer destruir a vida dele, depois de tudo que já aconteceu aqui? E eu então interroguei. Eu disse: irmão, o que é que está acontecendo? Ele disse: não, pastor, eu quero saber da mulher. Eu disse: o quê? Ele disse: sim, a mulher que estava aqui e agora não está. Eu disse: meu irmão, mulher aqui só a tua que está aí, que nem a minha está viajando comigo. Ele dizia: não, pastor, tinha uma mulher. Eu dizia: não tem mulher. Parece que aquele sonho que eu tinha tido, aquilo apagou de uma tal forma, ao ponto de eu travar uma discussão com ele. Ele dizendo: tem mulher, eu dizia: não tem mulher, tem mulher, não tem mulher. Aí de repente eu lembrei-me do sonho. Isso era um dia 18 de dezembro de 98. O sonho foi da noite de 15 para 16. Eu lembrei, eu disse: diz uma coisa, irmão, como é essa mulher? Ele disse: é uma mulher alta, morena, dos cabelos longos. Com que roupa ela está vestida? Perguntei. Ele disse: é uma roupa branca. Aí foi quando pela primeira vez aquilo saiu de dentro de mim. Eu disse: ah, meu irmão, eu já sei quem é essa mulher. Essa mulher é Maria, é Nossa Senhora, que anda comigo para todo lugar que eu vou. Mas ela é desse jeito. Ela aparece, resolve o problema, vai embora e me deixa sozinho. Ele disse: é verdade, pastor? Eu disse: ora, você não viu a mulher? Agora, eu não vi nada nesse dia. Perguntei para a esposa dele. Ela também disse não ter visto nada. Agora uma coisa nós vimos, um milagre. Porque eles estavam para se separar. E de repente uniram-se novamente. E estão juntos até hoje. Porque em viagens que eu fiz a Fortaleza e a Teresina, eu os visitei. Um milagre nós vimos. E pela característica que ele deu, foi a mesma mulher que tinha dado minha mensagem no sonho. E foi a mesma que daquela época em diante, para trás, há quase 2 anos, tinha dado-me a nota de R$50. Foi um momento muito forte aquele. Como eu tinha de viajar, eu saí de imediato para a casa pastoral. Ao chegar lá com os olhos um pouco avermelhados, que eu tinha chorado também lá, até foi o pastor Manuel que disse assim: o que aconteceu, pastor Sidney? Será que o senhor apanhou para lá também? Aí eu passei a contar o que tinha acontecido. Quando eu contei aquilo, o próprio pastor Manuel disse assim: olha, e eu falei, nessa hora eu contei, eu disse: e isso para mim não é anjo como eu tenho dito. Isso é a Maria dos católicos. Não é outra pessoa não. Aí o pastor Manuel disse assim: a melhor coisa que nós fazemos
é não levar o pastor Sidney a São Luís. Porque quando chegar lá no estádio, no meio de tanta gente, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer que a Maria dos Católicos apareceu para ele e vai acabar com todo o nosso trabalho. E eu iria contar mesmo, porque o 3 na Bíblia é um número muito forte, uma confirmação, não é isso, Padre Abel? E eu iria falar, porque era a terceira vez que aquilo estava acontecendo comigo. Porém, diante disso, eles começaram a tratar-me com indiferença. Conversando só eles, me deixando de lado, aquilo começou a revoltar, ao ponto de eu pegar a minha bolsa com as roupas que eu tinha. Eu disse, olha, eu não viajo mais um palmo para frente com vocês. Vão a São Luís, peçam desculpas, peçam perdão ao povo de São Luís que está esperando para a pregação. Eu reportei-me ao pastor de lá e disse assim, eu estou contando para vocês algo que aconteceu ali na casa do irmão, que ele viu. E isso era para ter acontecido com o senhor, pastor. Mas o senhor deu prioridade para mim e para os outros pastores que estão aqui. O senhor deixou a sua ovelha sofrendo, chorando. E eu fui atender. E aconteceu o que aconteceu. E vocês agora me tratam com tanta indiferença, com tanta discriminação. Aqui terminou a minha viagem com vocês. Fui à rodoviária. Fui informado que a 1h da tarde, um ônibus que estaria vindo de Brasília estaria passando por lá 1h da tarde, se direcionando a Belém. Entrei nesse ônibus. 8h da noite, eu estava em Santa Isabel do Pará. Nesse intervalo, o padre local, o padre Cláudio Barradas, que é o meu pároco, já tinha mandado um recado lá na casa do meu sogro, que era para o pastor ir falar com ele urgente. Ele queria saber o que era que eu tinha para falar com ele. E minha esposa disse, ele viajou a São Luís e vai passar uns 10 dias para lá. Quando eu cheguei, minha esposa deu-me o recado, eu disse, amanhã eu irei lá. Pela manhã eu fui ter com ele. Contei toda a história. Ele atendeu-me de forma muito gentil e disse, não quero precipitar-me em nada. Se o senhor quiser, amanhã eu irei a Belém e eu irei levá-lo aos nossos bispos. Trata-se do Dom Vicente Joaquim Zico, que é o arcebispo metropolitano de Belém, e o Dom Carlos Verzeletti, que é o bispo auxiliar. Chegando lá, pediram que eu contasse a história. Contei toda aquela história. E ao final, eles chegaram a uma conclusão e disseram o seguinte, pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Dom Vicente colocou a mão no meu ombro, olhou ao padre Cláudio e disse assim, Cláudio, pelos frutos conheceremos a árvore. Ninguém convidou-me para passar para a Igreja Católica. Eu continuava pastor. Voltamos de lá a Santa Isabel. E o padre Cláudio disse assim, pastor, por que tanta discriminação que vocês têm por nós católicos? Vocês falam tanta coisa, vocês ofendem mesmo. Qual o problema? Eu disse, puxa, padre, que pergunta é essa sua? Com tanta coisa errada que vocês fazem, batizam criança, falam do purgatório que não tem na Bíblia, e tantas, adoram imagens, adoram Maria. Ele disse, o senhor quer conversar comigo sobre isso? Com a Bíblia na mão? Eu disse, eu terei o maior prazer, pai. E nós marcamos um horário para conversar. Eu fui em casa, na casa do meu sogro, peguei a Bíblia, minha Bíblia. Quando cheguei lá, ele já estava com Bíblia, catecismo, tratado mariológico e tantas coisas. Ele disse, pode fazer as perguntas, comece. E eu comecei a fazer as perguntas. E ele foi só me tesourando, né? Cortando uma por uma. Começou a me dizer o que era Maria para a Igreja Católica, o que eram as imagens, o que era adoração, o que era veneração, porque eu entendia que os católicos adoravam imagem. Eu não sabia distinguir o que era o culto de latria, que é o culto de adoração, que a Igreja Católica presta única e exclusivamente a Deus, e o que era veneração. Para mim era tudo a mesma coisa. Eu não suportava ver um católico ajoelhado diante de uma imagem. Aquilo para mim era um absurdo. Quantas e quantas vezes eu não entrei, o Círio de Belém do Pará, esse ano passado, reuniu 2 milhões de pessoas. E quando eu vi aquilo pela televisão, as pessoas de joelho, pagando promessa, aquilo para mim era um caos, era terrível.
Quantas e quantas vezes eu não entrei no meio daquela multidão, quando entrei